Alegria, irmãos, pela misericórdia de Deus, estarmos novamente aqui, junto com os irmãos, para glorificar o nosso Deus, cultuar o nosso Deus e também compartilhar da sua palavra. O nosso texto está lá no Evangelho de Mateus 25, do 1 ao 13. Mateus 25, capítulo 1 ao versículo 13. Versículo 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vamos orar. Ó Deus, nosso Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor que tem nos assistido, Pai. Obrigado pelo Senhor tem nos mantido, Pai, ó Deus, suprido as nossas necessidades, ó Deus, nos dado saúde física, nos dado tudo o que precisamos e, acima de tudo, nos mantido a nossa fé viva, ó Deus, na pessoa, Pai, do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo. Aqui estamos, ó Deus, cultuando ao Senhor e agora meditar na Tua palavra, mais uma vez, rogamos o agir do Senhor. Rogamos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos auxilie, ó Deus, aplicando em nós as verdades eternas, abrindo o nosso entendimento. Nós sabemos, Pai, por nós mesmos nada podemos fazer, mas quando o Senhor age, Deus, há transformação, há frutos, há mudanças, ó Deus, segundo o Teu querer, ó Deus. Aquilo que o Senhor designou para esta manhã, fale, Senhor, através da Tua palavra. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, o reino de Deus é semelhante ou será semelhante. Assim o Senhor Jesus, ele começa as suas parábolas. O reino do céu é semelhante. Aqui ele fala, será semelhante. Então Jesus falou muito por parábolas. Parábolas são comparações, ilustrações, histórias que ilustram verdades espirituais. Jesus falava de coisas e acontecimentos da época, do cotidiano, para ensinar sobre o reino do céu, sobre o reino de Deus. Jesus usava de coisas simples para ensinar lições profundas para os seus discípulos, para a multidão e para nós hoje. Então, por meio de parábolas, Jesus revela os mistérios do reino de Deus. Irmão, para alguns revela, para outro se torna mais difícil ainda.
Isso que nós vemos nas parábolas, mais difícil de entender. Mas feliz daquele que entende as parábolas. O versículo 1, Jesus diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Irmão, essa parábola é extraída dos costumes relacionados ao casamento daquela época. Então Jesus usa um acontecimento, o que acontecia naquela época. Então Israel, no tempo de Jesus, a festa do casamento era celebrada na casa do pai do noivo. À noite o noivo deixa a casa de seu pai, onde tudo já está preparado para a festa, e acompanhado de seus amigos vai à casa da noiva. E aproximando-se o noivo, as damas de honra saem ao seu encontro com tochas ou com lâmpadas acesas, porque lá fora é escuro. Então o noivo, ele leva a noiva para a sua casa, quer dizer, para a casa do seu pai, em meio a um cortejo alegre e festivo, onde é celebrada as bodas por 7 dias. Este era o costume no tempo de Jesus. E o horário do noivo chegar na casa da noiva não era fixo, podendo ser tarde da noite. Olha o versículo 6, diz, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Irmão, Jesus usa essa parábola, essa comparação, para falar da sua segunda vinda a este mundo, para buscar a sua igreja, que é a sua noiva. Então Jesus usa o acontecimento daquela época, como era feito lá em Israel, para falar da sua volta, da sua segunda vinda. Olha o versículo 1. Então Jesus fala aqui que o reino dos céus é semelhante, a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Então, Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde estou, estejais vós também. Está lá em João, capítulo 14, versículo 2 e 3. Então, para nós, os salvos, a festa das bodas não será aqui na terra, mas será na casa do pai do noivo, como era costume em Israel. Está na casa do pai de Jesus, lá no céu. Apocalipse 19, 9 fala sobre isso. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então Jesus usa esse acontecimento para falar da sua volta, para buscar a sua igreja, que é a sua noiva. Vejamos aí, irmãos, versículo 2 ao 5. Acompanhe aí novamente. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando-se o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Irmãos, essas virgens representam a igreja à espera do noivo, à espera de Cristo. Aqui está falando da igreja visível, da igreja cristã. Então a igreja visível ela é dividida em 2 grupos. Os que estão preparados para a segunda vinda de Cristo e os que não estão preparados. Toda a igreja tem esses 2 grupos. Espero que aqui só tenha um, né? Só aqui que estão preparados para a volta de Cristo. Mas normalmente não é assim, nós sabemos.
Então a igreja cristã, ela é dividida em dois grupos. Aqueles que estão preparados para a volta do noivo e aqueles que não estão. Então é sobre isso que nós vamos falar um pouco nesta manhã. Durante o período da espera, as virgens são muito parecidas entre si. São muito parecidas. Havia uma grande semelhança exterior entre elas, mas uma profunda diferença interior no coração. Coisa que nós não conseguimos ver, nem podemos julgar ninguém. Mas o Senhor sabe. Elas eram semelhantes, essas noivas, na aparência. As 10 virgens são parecidas em muitos aspectos. Vejamos, primeiro, todas elas queriam encontrar-se com o noivo. Segundo, todas possuíam lâmpadas. Todas adormeceram. Todas despertaram com o grito da chegada do noivo. Parece semelhante, né? Parece que são iguais. Mas, apesar dessas semelhanças exteriores, havia uma grande diferença interior. Qual é essa diferença, irmãos? Qual é essa diferença que vocês acham aqui nesse texto? Elas semelhantes, estavam lá esperando a vinda do noivo, estavam com a lâmpada. O noivo demorou, elas dormiram, adormeceram. Ouviu o grito, eis o noivo, acordaram. Com a chegada do noivo. Mas qual é a diferença? É que as 5 virgens nestes quer dizer tolas, insensatas, tolas, não levaram azeite na vasilha. Não levaram azeite na vasilha. O azeite na Bíblia, irmão, simboliza, o azeite, o óleo, simboliza o Espírito Santo, como a água, o fogo, o vento, são símbolo do Espírito Santo. Quando nós falamos no mês passado, quando nós viemos aqui, de ser cheio do Espírito Santo, então o símbolo do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, irmãos, não eram cristãs verdadeiras, não estavam salvas. E assim acontece muito na igreja cristã. Muita gente professa a fé, muita gente participa da vida da igreja, canta no louvor, às vezes até pregam, mas não estão salvos. Não têm o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Romanos 8, versículo 9, o apóstolo Paulo diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A pessoa que não tem o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, essa pessoa não pertence a Deus ainda. E se ela morrer nesse estado, está perdido. Então, Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne. Então, o apóstolo Paulo está suponhando que todos ali, para quem ele estava escrevendo, os crentes de Roma, eram cristãos. Então, ele fala, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Espírito Santo, com letra maiúscula. Aí ele diz, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo habitando nele, essa pessoa não é de Cristo. Não é de Cristo. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. Versículo 6. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. Versículo 7. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Coisa horrível, irmão, chegar no final da vida e não tem mais luz, trevas. As nossas lâmpadas estão se apagando. Foi tudo engano, foi tudo falsidade, não tem luz. Faltou azeite, faltou luz, ficaram nas trevas. No momento que mais precisavam, no momento da prova, elas ficaram no escuro, sem o azeite, sem a luz.
A demora do noivo serviu para revelar o estado espiritual dessas virgens. E revelou. Elas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite. Aí começou o desespero. Irmão, ninguém pode ir para o céu com azeite alheio. Isso não existe. Não se empresta a fé, a santidade, a piedade. Também não se empresta o Espírito Santo. O pai não pode salvar o filho, o marido não pode salvar a esposa, o pastor não pode salvar ninguém. Então essas coisas não se emprestam, precisa ter, cada um precisa ter. Então elas pedem: dá-nos do vosso azeite. É impossível. As prudentes responderam: não, antes vai ao que vende e comprai. Aí, irmão, no versículo 10, saindo elas para comprar, chegou o noivo. Que hora, hein? Bem naquele momento, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, para o casamento, para a festa. E fechou-se a porta. A porta fechou. Ela estava ali o tempo todo. Passaram muito tempo juntas. Pareciam crentes verdadeiras. Estavam ali. Com a demora do noivo, acabou o azeite. Faltou. E quando ela sai para comprar o azeite, o noivo chega. Aquelas que estavam prontas, apercebidas, preparadas, entraram. Entraram. Irmãos, quando esta parábola se cumprir, então a preciosa época da graça, na qual ainda estamos, terá sido encerrada para sempre. Nós vivemos na época da graça. Qualquer pessoa hoje pode ser salva, através do arrependimento e da fé no Salvador Jesus Cristo. Não há pecado que Cristo não possa perdoar, enquanto Ele não vem, enquanto a pessoa não parte para a eternidade. Mas essa época vai acabar. A época da graça vai encerrar. Vai encerrar com a volta de Cristo, com a partida da pessoa para a eternidade. Vai encerrar. Foi o que aconteceu com essas virgens. Fechou-se a porta. Cumpriu-se o tempo estabelecido por Deus, como na arca de Noé. Noé ficou muito tempo anunciando, pregando, preparando a arca. Mas quando chegou o tempo de Deus abrir as comportas dos céus e água de baixo e de cima, a Bíblia diz que Deus fechou a arca por fora. Terminou o tempo daquele povo. E só Noé e sua família entraram na arca. Aí muita gente chorou, muita gente bateu na arca, gritou desesperada: Noé, pelo menos meu filhinho, leva. Fico imaginando por que Deus fechou a arca por fora. Para que Noé pudesse abrir para alguém. E acabou, não tem mais. Deus, o sentimento de Deus não é como o nosso. Deus é justo. Tem um tempo. Ele dá oportunidade para todos. Mas o que acontece? O homem brinca com as coisas de Deus. Então vai chegar o tempo. Deus não se arrepende, diz a Bíblia. Ele não é homem para se arrepender. Então, como chegou para Noé, vai chegar para nós, para a igreja de Cristo. A volta de Cristo encerrou o período da graça. Acabou. Foi o que aconteceu aqui. Foi algo justo. Pois as 5 virgens insensatas não estavam apercebidas, não estavam preparadas, não estavam prontas. Não estavam com a vida, com a casa em ordem. Não estava, a vida estava em desordem. Não estavam vivendo, somente no coração, no interior, como Deus quer que vivamos. E assim fizeram pouco caso da palavra de Deus. Que é coisa grave fazer pouco caso da palavra de Deus. Fizeram pouco caso do noivo, pois elas sabiam que o noivo ia voltar. Sabia, mas foram enganadas por si mesma. Sabiam. Mas não se prepararam. A Bíblia fala muito. Olha aqui no capítulo 24. Vê na sua Bíblia, Mateus 24.
Mateus 24, versículo 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, que é Cristo. Todos nós sabemos que Jesus vai voltar, e vai voltar como ladrão. Ninguém sabe o dia nem a hora. Mas nós fazemos, muitos que se dizem crentes, faz pouco caso, nem pensa nisso, nem gosta de pensar, nem se alegra com isso, nem proclamam isso. O apóstolo Paulo, falando do seu fim, lá em 2 Timóteo, ele fala que a coroa da vida já estava esperando por ele, não somente por ele, mas por todos aqueles que amam a volta de Cristo, a vinda do Senhor. Nós temos que amar a volta de Cristo, nós temos que apressar esse dia pregando o Evangelho, para que isso aconteça logo. Mas a maioria dos cristãos hoje, eles não pensam nisso, tem até medo, e outros nem cogitam, e outros acham que isso aí também não vai acontecer. E se vai acontecer, vai ser lá para outro século, para frente, uma utopia, isso aí nem vai existir. Então, irmãos, fizeram pouco caso da palavra de Deus e do noivo, porque eles sabiam que o noivo ia voltar. Então, irmão, quão grave é a aplicação dessa parábola a todos que professam ser crente, mas ainda não estão salvos. Ainda não têm o Espírito Santo de Deus. Essa parábola não se cumpriu ainda. Por isso, será semelhante. Outra palavra fala que o reino de Deus é semelhante. Essa aqui será semelhante. A grande tragédia é ser cristão apenas de aparência. Foram batizados, são membros da igreja, mas nunca se converteram de verdade. Nunca se arrependeram de verdade. Nunca creram, nunca se entregaram a sua vida ao Senhor Jesus. Nunca pertenceram ao Senhor. Irmão, muitos crentes não amam o Senhor Jesus acima de todas as coisas. Isso a gente tem notado isso. Falta um amor profundo por Jesus. Quando nós conhecemos quem é Jesus, o que Ele fez por nós, o nosso amor é tão apagado, tão fraco, tão pequeno. Irmão, deixar de amar Jesus. Amar outras coisas mais que Jesus. Isso é um pecado gravíssimo. O primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Que foi traduzido: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas nós não amamos a Cristo. Jesus fala para a igreja de Éfeso, depois da ressurreição dele, nas cartas de João do Apocalipse: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Examina a tua vida, vê se você ama Jesus. Vê se você tem um amor profundo por Cristo no teu coração. Se tu não amar Jesus, se tu não conviver com Jesus, o que vale a vida cristã? O que vale só saber as doutrinas, os dogmas da igreja? O que vale isso? Se no dia a dia você não tem um relacionamento com Cristo, se não anda com Jesus, não é teu amigo, não é teu Senhor, você vive do seu jeito, você tem uma coisa para fazer, você já decide o que fazer, ora às vezes por orar, só por causa da consciência, mas aquilo não tem muito valor, não espera pelo tempo do Senhor. Qual é o nosso amor por Jesus? É muito triste isso, irmãos. Se você parar para pensar que você ama tão pouco a Jesus, você vai ficar admirado, porque eu fico. Fico e choro por isso. Por que eu amo tão pouco o Senhor? Por que Ele não tem um valor imenso na minha vida? Tem de boca, de lábio, mas qualquer coisa toma alegria na minha vida.
Se eu ganho dinheiro a mais, se eu faço alguma coisa boa, alguma coisa dá certo, eu me alegro. Por que eu não alego com Jesus? Eu alego com coisas, com acontecimentos. Então, na verdade, meu amor por Jesus é muito pequeno. Ou quase nada. Olha o versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas o Senhor lhe respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Pensa nisso, irmãos. É brincadeira isso? Eram virgens, tinha lâmpada, estavam esperando o noivo, mas Jesus não conhecia. Não conhecia no sentido que não pertence a ele. Jesus sabe todas as coisas, ele conhece todas as pessoas do planeta, mas não conheço, você não me pertence a mim. Não sei quem você é. Meu Deus. Jesus diz isso para uma pessoa: não sei quem você é. Mas está aqui na Bíblia. Quando elas chegam, batendo elas queriam entrar, elas estavam esperando. Eram crentes. Nominais, né? Mas eram. Irmão, eu queria ver um texto relacionado a isso, que Jesus fala da porta estreita. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 13. Lucas 13, 22. Diz assim: passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Versículo 24, respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. 26. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançado fora. Irmãos, como é possível uma coisa dessa? Eu sempre me admirei com esse texto. Paro para pensar em cima desse texto, já chorei nesse texto. Eu fico imaginando um acontecimento, esse acontecimento no final dos tempos. Jesus está dizendo: essas pessoas chamam de Senhor. Olha aí, quando o dono da casa aqui, que é Deus, né, tiver levantado e fechado a porta, e aí por lado de fora começar a bater: abre-nos a porta, ele vai dizer: não sei de onde sois. Olha a resposta no 26, ele diz assim: comíamos e bebíamos na tua presença. E o Senhor ensinava em nossa rua. É um relacionamento de discípulo, mestre e discípulo. Comer e beber, tomar ceia. Essas pessoas: Senhor, nós comíamos na tua presença. Senhor, o Senhor nos ensinava para nós. E Jesus dizendo: te conheço. Como é possível isso, irmãos? Como entender isso? Fala para mim. Como entender um texto desse? Como que nós vamos entender? Mesma coisa das virgens. Eles estão procurando entrar, mas não poderão mais entrar. Abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Eles têm argumento, essas pessoas têm argumento. Lá em Mateus 7 fala: Senhor, mas em teu nome fizemos milagres, expulsamos demônios, fizemos curas. Não sei de onde vocês são. E aqui eles estão dizendo que comiam e bebiam na presença do Senhor. Olha o versículo 26. Jesus está dizendo que essas pessoas vão dizer a eles: então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas.
ele vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Essa iniquidade é aquela iniquidade secreta, porque eles estão no meio do povo de Deus. Não são pecados visíveis. Até tem, mas geralmente é no coração. Pessoa que nunca amou Jesus. Pessoas avarentas, nunca foram generosas. Pessoas orgulhosas, jactanciosas. E aí por diante. Pessoas que na igreja é uma coisa, no dia a dia é outra. Pessoas de fachadas. E tem muito, a Bíblia fala muitas vezes sobre isso. Infelizmente. Mas o Senhor sempre firme ali, diz que não sei de onde vocês sois. Não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. E um apartar para um lugar terrível, 28. Ali, onde eles vão, haverá choro e ranger de dentes. E vocês vão ver, vários textos falam que o perdido vai ver o salvo no reino dos céus. Aqui ele fala, quando virdes no reino de Deus, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, e vós lançados fora. Aí que vai ser mais triste ainda. Viu que eles perderam por causa da iniquidade. Mas viviam em pecado, amavam o pecado, gostavam do pecado. É diferente. Vocês perceberam a oração do Antônio? Nós somos pecadores, mas não somos mais escravos do presbítero Antônio, não somos mais escravos do pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. Nós pecamos. Por que um dia você vence o pecado, outra vez você cai no mesmo pecado? Falta de vigilância. Falta de estar com a vida espiritual em comunhão com Deus. Isso acontece comigo. Pecado que eu não caí, por que eu caí na outra vez, nos dias seguintes? Porque antes eu estava firme. Antes eu estava vigiando. Antes eu estava em comunhão com Deus. Mas depois eu estava fraco. Mas o pecado não tem domínio sobre nós. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Então, um desespero total, porque nunca mais vai se abrir essa porta. Tenta imaginar esse dia, irmãos. Pessoas esperando que ia entrar no reino do céu, frequentaram a igreja anos a fio. Contribuíram, deram dízimo, participaram de ceias, cantaram, louvaram, às vezes até evangelizaram, às vezes até ganharam almas. Agora chega no final, acabou o azeite, faltou azeite, ficaram nas trevas. A porta fechou. Parece que é brincadeira, né? Mas vai acontecer com muitos. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Jamais. Nunca vai se abrir. Irmão, será grande o desespero, o horror, o terror daqueles que permanecerão eternamente fora do reino de Deus. Sabe o que é isso? Ficar fora. Ficar na escuridão, nas trevas, choro e ranger de dentes. E o povo de Deus que caminhava com você, estão lá e você está para o lado de fora. A culpa é só sua, ou só minha. A culpa é da pessoa. Auto-engano, enganou a si mesmo esse tempo todo. Seu remorso será inútil, a sua agonia será eterna. Eu já falei aqui, vou repetir, acho que é mais trágico. Acho que dói mais aqueles que conheceram, que participaram de ceia, de cultos, de estudo bíblico, e se perderam porque nunca se converteram, nunca se humilharam aos pés de Jesus, nunca receberam Jesus como Salvador da sua vida, do que aqueles que viveram no mundo e morreram no pecado. Aqueles nem sonhavam com o céu. Eles sabiam que eles mereciam a condenação. Quando eu estava no mundo, eu sabia que eu merecia. Mas eu fico pensando nesses que caminham aí anos a fio na igreja e chegar no fim não é. Irmão, não deixa acontecer isso com ninguém aqui. Não deixa. Veja o que está faltando. Veja se realmente Cristo é real para você. Se você tem um amor verdadeiro por Jesus. Porque não sabemos o dia, nem a hora, nem o tempo. Nem o tempo. O apóstolo Paulo, ele
falando com os crentes de Corinto, ele fala uma pergunta, não é bem uma pergunta, mas um questionamento assim, bem prescrutador. Vamos abrir lá em 2 Coríntios 13. Olha o que o apóstolo Paulo, você vê que é uma coisa real isso que eu estou dizendo. Uma coisa que acontece, tem acontecido. Pessoas com muitos anos de igreja chegam um dia e falam, olha, vivi 15 anos na igreja, não era convertido, depois tal dia eu me converti. Se eu tivesse morrido antes, eu não ia morrer por quê, né? Deus já sabia, mas pensando do lado humano. 2 Coríntios 13, versículo 5. O apóstolo Paulo falando a uma igreja, aos crentes, aos cristãos. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Olha agora, se não é que já estáis reprovados. Você não sabe se Cristo está em você? Você não sabe se você está na fé? Então o crente tem que ter uma segurança inabalável. Aconteça o que acontecer. Jamais nós podemos duvidar, por momento nenhum. Examine a vós mesmo, se realmente está na fé. Provai a vós mesmo. Eu amo a Jesus. Eu amo a palavra de Deus. É isso que eu quero na minha vida. É isso que me domina. Isso está acima de tudo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Você não sabe se Jesus está em vós? Se você tem o Espírito Santo? Claro que sim. Quem tem sabe. Agora Paulo fala, se não é que já estáis reprovados, que vocês estão perdidos. E o apóstolo Paulo. Irmãos, tarde demais, eles reconhecerão que trocaram a bem-aventurança eterna por momentos de prazeres ilusórios do pecado. O pecado é ilusão. O pecado só traz tragédia na vida. E o Senhor Jesus conclui a parábola no versículo 13, dizendo, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vocês não sabem o dia nem a hora. Vigiem, cuide, dedique tempo, esforce. Irmão, algumas verdades que precisam ficar indelevelmente gravadas em nosso coração. Primeiro, a volta de Cristo noivo será repentina como vem um ladrão. O ladrão é a hora que você menos espera. Te roubam a casa, o carro, enfim. Marcos 13, versículo 35, Jesus disse, vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. Não é o dormir no sono nosso, dormindo espiritualmente. Versículo 37. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Estejam atentos. Vigie a sua vida espiritual, o seu dia a dia. Chega no final do dia, à noite, tira um tempo com o Senhor. Como que foi aquele dia? O que eu fiz nesse dia? Como que eu tratei aquela pessoa? Como que eu reagi naquele caso? O que passou no meu pensamento? Qual foi o meu sentimento? Aí você vê quantas coisas erradas você fez naquele dia. Podemos arrepender e devemos arrepender. E pedir ajuda, Senhor, me muda. Senhor, aquilo que eu falei, aquilo que eu pensei, Senhor, me muda. Mas com sinceridade, você é o Senhor só. Você é o Senhor. E chorar e pedir, Senhor, aquilo que eu fiz é uma atitude errada. Eu podia ter deixado, aberto a mão, mas eu briguei por causa daquilo, ofendi a pessoa. Então nós temos que estar sempre vigiando, cuidando, principalmente os nossos sentimentos, que está dentro do nosso coração. Porque só Deus sabe. Só Deus sabe se nós amamos Ele ou não. Isso é um amor tão pequeno, tão vazio,
que nos traz alegria na vida. Nós anelamos, nós temos aquele desejo de estar sós com o Senhor, de estar sós com a palavra dEle, de conviver com o Senhor, de conhecer, de crescer no conhecimento, no relacionamento. Irmão, a segunda coisa, é necessário e indispensável se preparar, porque o clamor da última hora não será ouvido, depois não será ouvido. A Bíblia diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Sem uma vida santa ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Irmãos, terceiro, não pode faltar azeite na nossa vida, na nossa lâmpada. Eclesiastes 9:8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Isso é o Espírito Santo. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos andar e viver no Espírito, como nós pregamos da outra vez. Precisamos ter os frutos do Espírito Santo em nossa vida diária. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E outras coisas, mas que está registrado em Gálatas são esses, 9. Então examine. Eu tenho 3. Já escutei a pessoa falar. Eu tenho 3 do fruto. Mas, na verdade, é um só o fruto, é o amor, né? Que são os gomos, que nem uma laranja divide em gomos, né? Entendeu? Nós temos que ter esses frutos na nossa vida. Tem pessoas que é irritada, briguenta, não tem paz, perturbada. Como? Pessoa que não ama nem a Deus, nem o seu próximo, ama a si mesma. Quando você vê na prática, você vê que é assim. Mão fechada. Então, nós temos que examinar, irmão. A Bíblia é plena, é completa. Examine-se. Você é longânimo, você tem paciência? Ou explode rápido? Né? Então, você tem que ver tudo isso. Isso são as marcas do crente, os frutos da vida cristã diária. Como que eu me relaciono com as pessoas? E na minha casa, como que eu trato minha esposa? Como que eu trato meus pais? Meu marido? E meus empregados? Quem é patrão? Como que eu trato? Sou generoso com ele ou exploro? Gosto de enganar? Aquelas mentiras dissimuladas? Então, irmãos, é fácil de saber. Fácil. Examine a vós mesmo. Entendeu? Irmãos, Deus nos dá a graça. Porque nós somos pecadores, irmãos. Todos nós. Eu estou falando isso porque eu faço isso todo dia, sempre. Estou sempre fazendo. Não com medo de perder a salvação, não, mas para agradar o Senhor. Porque quem tem a salvação está garantido. Está selado com o Espírito Santo. Mas tem muitos que não estão. É que Deus nos ajude, irmãos. Vai chegar um dia que você vai ouvir: eis o noivo, saiu ao seu encontro. E se você estiver nas trevas, como que você vai sair na escuridão? Você precisa de luz. Precisa do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe.